Soarmos o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os centros estrelado, rediga o verde louro dessa flâmula, faz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça, clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil.
Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Obrigado, vereador Max Estevo. Agradeço a todos presentes aqui no plenário, a todos os ouvintes da Rádio Patriarca FM e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Passo a palavra para a senhora secretária fazer a leitura da ata da 29ª reunião ordinária realizada no dia 10/8/2026 e em seguida as leituras das matérias do pequeno expediente. Boa noite aos senhores e às senhoras. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, MS, realizada dia 10 de agosto do ano 2026. Passa a palavra ao senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação no sistema eletrônico. A ata aprovada por unanimidade. Passa a palavra à senhora secretária. Mensagem número 31, de 13 de agosto de 2026. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a apreciação dessa egrégria Câmara Municipal, incluso o projeto de lei complementar que dispõe sobre a adequação do piso salarial do Magistério Público Municipal em regime de urgência, conforme o inciso 2º do artigo 170, inciso 3º do artigo 195 do Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 53 da Lei Orgânica Municipal, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos de 0800-612, dígito 73, 2020.8.12.0007. A proposta tem por finalidade promover a adequação da estrutura remuneratória da carreira do magistério municipal, observando os termos da decisão judicial transitada em julgado, a qual determinou a aplicação do percentual de 9% sobre o piso salarial da categoria, com os respectivos reflexos em todos os níveis de classes da carreira. O projeto não cria vantagem nova, nem concede benefício diverso daquele que já reconhecido judicialmente, limitando-se a adequar a legislação municipal à obrigação imposta ao município por decisão judicial definitiva, conferindo segurança jurídica, transparência e regularidade administrativa ao cumprimento da determinação. A medida também busca consolidar a evolução do piso salarial do magistério ao longo dos exercícios subsequentes, proporcionando clareza quanto à composição da remuneração da categoria e permitindo a correta aplicação dos reflexos decorrentes da decisão judicial. Dessa forma, considerando a necessidade de adequação da legislação municipal ao comando judicial e visando assegurar o fiel cumprimento da decisão proferida pelo Poder Judiciário, submetemos o presente projeto de lei complementar à apreciação desta Casa de Leis, esperando sua aprovação. Renova a Vossa Excelência aos nobres vereadores os protestos de elevada estima e consideração. Paço Municipal, Joaquim Tenório Sobrinho, 17 de agosto de 2026. Rodrigo Barbosa de Freitas, prefeito municipal. Passo a palavra ao senhor presidente. De acordo com o artigo 170 e o artigo 195 do nosso regimento interno e o artigo 53 da Lei Orgânica, o projeto vem em regime de urgência. Então, solicito o voto dos nobres colegas vereadores no projeto de regime de urgência. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade. Passa a palavra à senhora secretária. Mensagem número 32/2026, Cacilândia, 17 de agosto de 2026. Senhor presidente, submetemos à elevada apreciação dessa egrégria Câmara Municipal, incluso o projeto de lei que inclui a ação e altera o programa do
Plano Plurianual PPA 2026-2029, na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2026 e na Lei Orçamentária Anual LOA para o exercício de 2026, com a finalidade de promover as adequações orçamentárias necessárias ao regular desenvolvimento das ações da administração municipal. As alterações contemplam a abertura de crédito adicional suplementar no montante total de R$ 191 mil, distribuído entre as despesas de custeio, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, despesas de pessoal, obrigações patronais, materiais de consumo, prestação de serviços, obras e instalações, entre outras necessárias ao atendimento das respectivas políticas públicas. Para a cobertura da suplementação proposta, serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, observadas as respectivas fontes de recurso e a legislação financeira e orçamentária aplicável, não implicando, portanto, a redução das dotações atualmente destinadas a outros programas e ações municipais. A medida mostra-se necessária para compatibilizar os instrumentos de planejamento e orçamento do município com as necessidades verificadas durante a execução orçamentária, garantindo suporte financeiro e contábil às ações desenvolvidas pelas áreas de educação e assistência social e assegurando a continuidade e o adequado funcionamento dos serviços públicos correspondentes. Diante da relevância da matéria e considerando a necessidade de adequação dos instrumentos orçamentários para regular a execução das despesas, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, confiantes em sua aprovação. Renovamos nessa oportunidade protestos de elevada estima e consideração. Rodrigo Barbosa de Freitas, prefeito municipal, e passa a palavra ao senhor presidente. Encaminhe os projetos às comissões pertinentes. Passa a palavra para a senhora secretária. Indicação 197/2026, de autoria do vereador Max Esteves, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura a realização de estudos e análise de viabilidade para pintura e revitalização das quadras esportivas da Vila Imperatriz e do Jardim Campo Grande. Indicação de número 198/2026, de autoria da vereadora Claudete Doce e outros, solicitando que determine aos setores competentes a realização de estudos técnicos de viabilidade para a implantação de sistema eletrônico de ponto por reconhecimento facial em todos os órgãos da administração pública municipal, direta e indireta, observadas as normas legais aplicáveis, especialmente aquelas relacionadas à proteção de dados pessoais. Indicação de número 199/2026, de autoria da vereadora Claudete Doce e outros, solicitando que adote providências necessárias para a celebração de convênio com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Sejusp-MS, visando a implantação do programa Atividade Delegada no município de Cacilândia. Indicação de número 200/2026, de autoria do vereador Fábio Boni Cug e outros, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura a disponibilização de café da manhã e de lanche saudável composto preferencialmente por frutas e alimentos nutritivos no período vespertino aos estudantes participantes do CAMPEC, Campeonato Estudantil de Cacilândia, durante toda a realização da competição. Indicação de número 201/2026, de autoria do vereador Max Estevo, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Saúde a adoção de providências necessárias para solicitar ao órgão competente do Estado de Mato Grosso do Sul o envio da unidade móvel de coleta de sangue, ônibus de coleta, para que seja realizada uma campanha de doação de sangue em nosso município. Indicação de número 202/2026, de autoria do vereador Zé Divino, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura a instalação de um quebra-molas na rua Sebastião Leal, no trecho compreendido entre a rua Claudionor Coelho da Rocha e a rotatória de acesso ao bairro Balmante, bem como a instalação de outro quebra-molas na rua Antônio Paulino, no trecho compreendido entre a rua Claudionor Coelho da Rocha e o bairro Estrela do Vale.
Indicação de número 203/2026, de autoria do vereador Paulo Eduardo Bonomi Cardoso e outros, solicitando que determine a Secretaria Municipal de Infraestrutura a realização de limpeza geral e higienização dos meios-fios e das vias públicas do bairro Jardim Cardoso, com a utilização, se possível, de caminhão-pipa, em razão de condições sanitárias observadas em diversos pontos do bairro, onde o descarte de águas servidas e dejetos tem ocasionado mau cheiro e potencial risco à saúde da população. Indicação de número 204/2026, de autoria da vereadora Claudete Doce e outros, solicitando por intermédio da Secretaria Municipal de Educação que sejam realizados estudos e adotadas providências necessárias para a instituição do prêmio Professores Destaque do Ano, destinado a reconhecer, valorizar e incentivar os profissionais da educação que se destacarem por sua atuação na rede pública municipal de ensino de Cacilândia, contemplando os professores da educação infantil, do ensino fundamental e da educação especial, bem como os demais profissionais da educação cuja atuação possa ser abrangida pela regulamentação da iniciativa. Senhor presidente, não havendo mais nenhuma matéria para o pequeno expediente, passa a palavra ao senhor. Antes de encerrar o pequeno expediente, eu comunico aos vereadores e vereadoras que todos estão inscritos na palavra livre. Quem não for utilizar a palavra, por favor, pedir dispensa ao secretário parlamentar. Encerro o pequeno expediente e passo a palavra para a senhora secretária fazer a leitura das matérias do grande expediente. Presidente. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham aqui no plenário e nos assistem pelas redes sociais, muito boa noite. Quero propor uma moção de aplausos pela aposentadoria da servidora Amélia Sanches Betiol, auxiliar de consultório dentário, que desempenhou suas atividades no Centro de Especialidades Odontológicas durante muito tempo e, pela sua aposentadoria, merece uma moção de aplausos. Mais alguma moção? Não havendo mais moções, coloca a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Moção aprovada por unanimidade. Passa a palavra para a senhora secretária. Requerimento número 035/2026, de autoria do vereador Paulo Eduardo Bonomi Cardoso. Requerendo que sejam prestadas a esta Casa de Leis informações detalhadas acerca dos atendimentos, óbitos e transferência de pacientes ocorridos na Santa Casa de Cacilândia, referente aos exercícios de 2023, 2024, 2025 e 2026, até a data de resposta deste requerimento, especialmente quanto aos seguintes pontos. Informar o número total de óbitos ocorridos na Santa Casa de Cacilândia, discriminado por ano 2023, 2024, 2025 e 2026, até a data da resposta e ser disponível por mês. Informar em relação aos óbitos a quantidade registrada por faixa etária de forma agregada e sem qualquer identificação dos pacientes. Informar de forma agregada as principais causas ou grupos de causas dos óbitos registrados conforme classificação ou registros oficiais disponíveis ao município, esclarecendo a fonte administrativa utilizada para a elaboração da informação. Informar a quantidade total de pacientes transferidos para outras unidades hospitalares ou de referência, discriminada por ano e, se possível, por mês. Informar em relação às transferências, quais foram os principais destinos dos pacientes, indicando, quando possível, o município e a unidade hospitalar de destino. Informar quais foram as principais especialidades, condições clínicas ou motivos que ensejaram as transferências, de forma estatística e sem identificação individual dos pacientes. Informar se houve casos de pacientes que vieram a óbito enquanto aguardavam transferência para outra unidade hospitalar, apresentando os respectivos quantitativos por ano, sem identificação pessoal e observando seu sigilo das informações de saúde.
Informar se o município possui registros de pacientes que tiveram a transferência solicitada e posteriormente cancelada, suspensa ou não efetivada, indicando os quantitativos e, se disponível, os principais motivos. Informar se existem relatórios periódicos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde acerca dos atendimentos, internações, óbitos e transferências de pacientes da Santa Casa de Cacilândia. Em caso positivo, encaminhar cópia dos relatórios referentes aos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, até a data da resposta. Informar se o município realiza acompanhamento ou auditoria dos indicadores de mortalidade, internações e transferências da Santa Casa de Cacilândia, indicando a periodicidade e o setor responsável por esse acompanhamento. Informar se foram identificadas variações relevantes no número de óbitos ou transferências entre os anos de 2023, 2024, 2025 e 2026, apresentando, caso disponível, análise ou justificativa técnica da Secretaria Municipal de Saúde para tais variações. Informar se houve, no período solicitado, situações de insuficiência de leitos, ausência de vaga, falta de profissionais, indisponibilidade de equipamentos por qualquer outro fator assistencial que tenham contribuído para a necessidade de transferência de pacientes, apresentando os dados ou registros existentes. Informar se foram realizadas reuniões, avaliações, auditorias ou levantamentos técnicos pela Secretaria Municipal de Saúde acerca do número de óbitos e transferências de pacientes da Santa Casa no período solicitado, encaminhando cópia dos respectivos relatórios, atas ou documentos quanto existentes. Solicita-se ainda que as informações sejam apresentadas preferencialmente em tabelas com a discriminação por ano e, quando possível, por mês, a fim de permitir a análise comparativa de dados. Ressalta-se que o presente requerimento não solicita nomes, prontuários, diagnósticos individualizados ou qualquer outros dados capazes de identificar pacientes, devendo as informações de saúde eventualmente existentes ser apresentadas exclusivamente de forma estatística e agregada, preservando seu sigilo legalmente protegido. Passo a palavra ao senhor presidente. O requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e a todos os presentes nessa noite de hoje. Então, senhor presidente, o requerimento ficou bem extenso, acho que vai dar um pouco de trabalho para a gente ter a resposta, porque tem muita informação que eu pedi. Mas isso é para sanar algumas dúvidas que tem em relação ao atendimento da Santa Casa, está tendo algumas reclamações. Acho que a gente tem que ver realmente o que está acontecendo e, principalmente, tentar encerrar essa queda de braço que anda tendo entre o município e a Santa Casa. Boa noite, obrigado. Obrigado, vereador Paulo. O requerimento continua em discussão. Discutir, presidente. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos, aos nobres colegas, todos que estão nessa Casa de Leis, minha tia Rosana, em nome da Tânia, cumprimentos demais. Acredito que é um requerimento de grande valia, a gente sabe de algumas questões que devem ser discutidas em relação à Santa Casa, essa queda de braço, infelizmente quem perde sempre é a população. E até eu gostaria de ver a possibilidade de uma emenda simples, pegar do ano de 2021 e 2022, se puder anexar o ano de 2021 e 2022 também, acredito que seria interessante, que a gente conseguiria fechar esse ciclo, que eu não me recordo se foi em 21 ou 22, a gente teve vários óbitos, até de grávidas, então, na época eu acho que a gente estava praticamente em primeiro no estado nessas questões. Então isso aqui é bom para a gente fazer esse levantamento, conversar com a Santa Casa, sentar com o prefeito e ver o que a gente pode estar fazendo para atender melhor a nossa população, deixar a queda de braço de lado, deixar o ego de lado e tentar cortar essas arestas aí para
prejudicar o menos possível, né, o atendimento à nossa população. A gente sabe que o contrato vence agora em dezembro, né, já estamos no meio de agosto, então é necessário essas discussões para não deixar em cima da hora, porque aí fica sempre aquela, o contrato é esse, se quiser vocês assinam, se não quiser, não assina, e a gente sabe que saúde pública não é feita dessa maneira, né, de um dia para o outro você mudar um hospital, ou você mudar toda uma estrutura necessária para estar atendendo a nossa população, porque ela não pode esperar, seja um hospital construir em um ano, né, a pessoa ela fica doente, ela não sabe o dia que vai ficar doente. Então isso aqui eu acredito que vai vir para sanar algumas dúvidas e poder sentar com o nosso executivo, sentar com a Santa Casa e buscar o melhor caminho para estar atendendo a nossa população. Se puder ser feito essa emenda para 21 e 22 também, acredito que agrega bastante na resposta posteriormente. Pode sim. Coloco a emenda proposta pelo vereador Peter em votação. Quem for favorável, permanecer como está. Quem for contrário, se manifeste. Emenda aprovada por unanimidade. O requerimento continua em discussão. Vou discutir, senhor presidente. A Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Nacional cumprimentos dos demais pares. Boa noite, população que nos acompanha pelas redes sociais e público que faz presente. Documento, vereador Paulo, é de grande valia, grande envergadura, como diz nosso amigo Zé Divino. E sim, de suma importância porque Cacilândia está sendo manchete nas redes sociais. Quando foi manchete agora no período da festa do nosso rodeio, teve a questão lá do cowboy que viramos manchete nas redes sociais, tudo quanto é canto, tudo quanto é grupo aí de WhatsApp, estava sendo falado o nome de Cacilândia. Então eu tenho uma questão para colocar também no posicionamento de cada um aí, já que vai fazer somente esse requerimento, que seja também notificado e seja cobrado o responsável, porque quando esses atos, depois falam, foi o gestor fulano, foi o ciclano, é só a diretoria, porque isso foi erro do médico ter feito um papel daquele, mandar um cidadão, embora ele não seja de Cacilândia, mas ele está passando para o nosso município, ele está aqui no nosso município presente, tem que ser o culpado levantado e ele tem que pagar por isso. Se foi ele, tem que ser penalizado, ele deixar de perder, ele tem que perder mais ou menos a prestação do serviço com a folha da Santa Casa e ele tem que ficar pelo menos aí 6 meses afastado, porque esse tipo de ocorrência não pode continuar acontecendo no nosso município. Então eu gostaria também de solicitar uma emenda sobre a questão, o que for justificado, o ato, se foi a culpa do médico ou se foi do responsável diretor, ele tem que ser afastado no mínimo de 3 meses a 6 meses até apurar o fato. Porque ficar repetindo toda vez, foi o médico que não chamou o plantonista, não chamou o responsável pelo raio-x, porque o responsável do raio-x eu sei que parece que tem 3 ou 4 lá. Então, se o culpado for o médico e não ter lá chamado, ou ter feito a ligação ou chamado na sala, e só pedido para ele voltar no outro dia, 7 horas da manhã, então esse médico tem que pagar. Porque a população não pode ficar toda vez dependendo, o médico está ali, ou o médico não está aqui, então tem que dar penalidade para quem está cometendo os atos. Porque o nome da nossa Cacilândia é a população que está sofrendo com isso. Depois não adianta falar que é a nossa administração, que é o prefeito Rodrigo, porque a Santa Casa está sendo paga. Então, se aumenta o repasse, então queremos um serviço digno para a nossa população. Então, muito obrigado. A Vossa Excelência pode repetir, por favor, qual que é a emenda? Nessa situação, sobre a questão do contrato, na hora que for sentar com a Santa Casa, para fazer uma questão, para ter uma penalidade para o médico, a responsabilidade de ele arcar com a responsabilidade dele. Eu sei que é uma questão administrativa, mas é de sentar. Mas nós fazemos comunicação depois do prefeito. Fica tranquilo. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco o requerimento em votação do sistema eletrônico.
Requerimento aprovado por 10 votos. Passa a palavra para a senhora secretária. Senhor presidente, não havendo mais matéria para o grande expediente, passa a palavra ao senhor. Encerro o grande expediente e passamos para a ordem do dia e solicito aos vereadores e vereadoras que registrem sua segunda presença no sistema eletrônico. Verificar a presença de todos, passa a palavra para a senhora secretária. Projeto de lei número 23/2026, de 5 de agosto de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social à Associação Comercial e Empresarial de Cacilândia, MS, da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresenta parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta parecer para que o mesmo seja aprovado na íntegra. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência apresenta parecer para que o mesmo seja aprovado na íntegra. Passa a palavra ao senhor presidente. Ficar aqui, né? Para não ficar de... Vem aqui, né? O projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação no sistema eletrônico. É o justo. Agora a gente mudou a sala de som, né? Ficou para frente. E fica, dá certo. Tá ótimo. Você não lembra onde está? Eu acho que a gente trouxe ela para frente, né? Ela vai ter que ficar no fundo do plenário. Ela ficava lá. Claudete, volta aí, por favor. Arthur, volta aí para nós, por favor. Eu já cliquei, o meu travou, agora o meu travou. Não, votou. Olha lá, deu certo. Projeto aprovado por unanimidade. Passa a palavra para a senhora secretária. Projeto de resolução número 03/2026, de 6 de julho de 2026, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cacilândia e da outras providências. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, no uso de suas atribuições regimentais, procedeu ao estudo e exame do projeto de resolução número 03/2026, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cacilândia e da outras providências. O relator, vereador Zé Lourenço, apresentou voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto, tendo sido acompanhado pela vereadora Claudete Dosso. O vereador Peter Simon manifestou voto contrário, consignando a intenção de apresentar emendas em plenário, tendo restado vencido. Plenário: Joaquim Paulino Borges, 7 de agosto de 2026, Zé Lourenço, presidente e relator, Peter Simon, membro, e Claudete Dosso, membro. Passa a palavra ao senhor presidente. O projeto está em discussão. Presidente, diante do que eu explanei em relação à comissão, eu gostaria de pedir vista do projeto, porque tem algumas outras questões que eu gostaria de estar terminando de analisar para estar apresentando para vocês. Pedido de vista será concedido, nobre colega. Só lembrando a todos que nós reunimos por 3 ou mais vezes aqui no plenário e foi encaminhado ao grupo de vereadores e servidores o projeto para apreciação. Então espero na próxima sessão que traga as novas emendas na próxima sessão. Passa a palavra para a senhora secretária. Senhor presidente, não havendo mais nenhuma matéria para a ordem do dia, passa a palavra ao senhor. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, encerra a ordem do dia e passamos para a palavra livre. Solicito ao secretário parlamentar que faça o sorteio das inscrições.
Primeiro orador, vereador Zé Divino. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu cumprimento os demais pares, vereadores, vereadoras. Estendo meu boa noite também aos nossos colaboradores, à nossa imprensa e às pessoas que nos dão a honra aqui no plenário e que nos ouve através da emissora e as redes sociais. Senhor presidente, quero falar das minhas indicações. Até que meio chato e turbulento você fazer indicação para quebra-mola dentro do nosso município, né? Uma vez que a gente tinha que fazer um trabalho voltado para a educação no trânsito. Mas, infelizmente, tem alguns lugares que está causando transtorno aí para a nossa população, para os moradores que têm crianças, e o horário de pico de crianças na escola é a hora que mais está trazendo transtorno ali. Então, pedi para o Executivo que olhe com carinho, se não for possível colocar esses quebra-mola, mas olhe com atenção aqueles locais onde é que nós indicamos ali na Antônio Paulino, entre a Claudio Honor e o bairro Estrela do Vale, e a Sebastião Leal, entre a rua Claudio Honor Coelho da Rocha e aquela rotatória lá do bairro Balmonte. Também, essa semana que passou, estivemos mais alguns pares vereadores em Brasília, em viagem, na mobilização municipalista e fortalecimento dos municípios no que tange aos repasses e recursos públicos. Estivemos ali representando o nosso município. E o trabalho do vereador é esse mesmo, é representar o município e aonde tem a necessidade para que a gente possa trazer algum provento aqui para o nosso município. Estive também nas estradas rurais, onde eu vi que a prefeitura já fez muito serviço e precisa fazer mais serviço, que o nosso produtor está esperando as máquinas chegar para poder acudir eles ali, porque nesse momento sem chuva não tem buraco, não tem poça d'água, mas tem muita areia. Então, principalmente o pequeno produtor está tendo dificuldade ali de trafegar nas estradas rurais. Eu vi por esses dias que teve umas postagens sobre as pontes do Indaiazão. E assim, essa matéria está se arrastando ao longo dos anos. Essa matéria já foi discutida aqui com o nosso executivo, foi discutido com o governo do estado, e o vereador, a função do vereador é cobrar, e nós vamos continuar cobrando. Eu tenho certeza que nós falamos aqui que vamos cobrar, porque nós vamos cobrar. Todas as vezes que nós iremos a Campo Grande, vamos a Campo Grande, em Brasília, e encontramos nossos representantes, nós cobramos essa parte, que é as pontes do rio Indaiá, tanto o Indaiá Grande, na região ali da Água Limpa, o Indaiá Grande na região do distrito de Indaiá do Sul, e a ponte do Indaiazinho ali, na região da Fazenda Pato Branco e Fazenda Nevada. Nós temos cobrado o governo do estado, cobrado as autoridades competentes, mas nós não alcançamos ainda aquilo que nós tanto queremos que construa aquelas pontes ali. É claro que nós precisamos fazer um esforço dobrado, que existe também a segunda mão, que é do Executivo. Então, eu vou pedir para o Executivo, mais uma vez, olhe com carinho a situação daquelas pontes, antes que aconteça uma tragédia, que caia gente ali, morra gente, depois vai ficar muito complicado para nós explicar, vir aqui, enfrentar a nossa população, enfrentar o trabalhador, enfrentar o produtor rural de frente e dizer que nós queríamos fazer alguma coisa e não conseguimos. Então, eu pedi para o prefeito, o secretário, juntamente com as autoridades do governo do estado, que olhe com carinho o que tange essa situação das pontes do Indaiá Grande e do Indaiazinho. Senhor presidente, estive com o prefeito essa semana, há 15 dias atrás também, na Secretaria de Saúde, entregando ali emendas positivas juntamente com a vereadora Fernanda. Cadeiras de roda, cadeiras de banho, cadeiras tipo poltrona plástica, cadeiras de fio, para atender as nossas casas de apoio, tanto de Barretos, Três Lagoas e Campo Grande. E também aí as nossas unidades de saúde, atender quem mais precisa. Vamos continuar assim trabalhando junto com o Executivo para atender a nossa população. Senhor presidente, são essas minhas palavras de hoje. Quero deixar um abraço carinhoso à nossa população. Todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Zé Divino. Próximo orador, vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite. No seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores e vereadoras, cumprimentar a todos que estão acompanhando aqui nessa noite no auditório, na pessoa da nossa colega Tânia. Também queremos aí
dar uma boa noite às pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais e através da Rádio Patriarca. Senhor presidente, acredito que uma das pautas nesta noite vai ser essa questão levantada aí das pontes, né? E eu gostaria de estar lembrando aqui um pouquinho. Nós apresentamos essa casa nesse mandato agora, no dia 12 de fevereiro de 2026, apresentamos um requerimento ao prefeito junto ao secretário de obra pedindo informação referente àquela ponte, né? E no dia 10 de março, agora de 2026, essa casa recebeu, então, assim, a resposta do requerimento. Eu vou estar postando essa resposta na minha rede social, porque 5 minutos aqui não vai ser suficiente para ler aqui a resposta, mas dizer que hoje pela manhã, eu e a vereadora Fernanda estivemos conversando com o prefeito referente a essa situação das pontes, e ele nos relatou que hoje, no período da tarde, ele e o secretário de obras estaria indo em loco lá para ver essas pontes e para poder então tomar providência no sentido de, no mínimo, se for necessário agora, ver o que é de emergência ali, se for uma questão até de interditar veículos pesados e tal, mas o que eu gostaria de deixar, né, bem transparente aqui a nossa comunidade cacilandense, que essa Casa de Lei, ela nunca se furtou de fiscalizar, de cobrar melhorias, principalmente no que se refere a essa questão dessa ponte. Em 2024, nós estivemos cobrando junto ao governo do Estado, que fez um compromisso de mandar 4 milhões para a construção de uma nova ponte. E, infelizmente, nós, vereadores, não temos dinheiro e nem caneta, né, para ir lá e contratar a obra. Então, pedimos ao governo do Estado, falamos da importância que aquela região está sendo uma região que está crescendo na área agrícola, né? Mas, infelizmente, desde 2024 para cá, o governo não atendeu aí essa demanda, esse compromisso que o governo fez com Cacilândia, né? E, na época, estava o ex-prefeito Valdeci, os vereadores daquela época, agora, junto com o Rodrigo, ele também já apresentou aí essa questão. Então, nós tivemos, há um tempo atrás, eu, a vereadora Fernanda, o vereador Max, fazendo uma visita lá. Semana passada, os nobres colegas, o vereador Fábio Boni e o vereador Paulinho, também estiveram lá, vendo, cobrando novamente essa situação. Então, deixar para a população. A Câmara está fazendo o papel. Nós estamos indo lá, cobrando, apresentando para o prefeito, apresentando para os nossos representantes. Tanto é que o nosso deputado estadual, Gerson Claro, apresentou uma indicação para o governo referente a essa questão da ponte, porque o deputado estava presente quando o governador fez o compromisso com Cacilândia de atender esse pedido. E esse vereador aqui, os nobres colegas lembram, quando o vice-governador Barbosinha teve essa casa, uma das minhas pautas aqui foi cobrar esse compromisso que o governo fez e não atendeu Cacilândia. Então, assim, cobrar, nós temos cobrado, temos mostrado, temos ido atrás, né? O prefeito tem feito a parte dele, mas é necessário uma ajuda do governo do Estado. Nessa situação, é necessário uma ajuda do governo do Estado, visto até porque ele já fez um compromisso de estar destinando 4 milhões para a construção dessa ponte. Também eu quero aqui pedir ao Demutran que esteja dando uma olhada ali na Coab da feira, próximo ali à feira do produtor. O pessoal está estacionando ônibus ali, está atrapalhando os moradores ali que necessitam guardar os carros nas garagens, né? Então, que o Demutran possa dar uma olhada, uma acompanhada nessa situação. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador Arthur. Próximo orador, vereador Fábio Boni. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Alô?
Boa noite, senhor presidente. Vosso nome, cumprimento nobres pares. Cumprimento a todos que estão no auditório. Muito obrigado a todos pela presença. Cumprimento a todos que estão nos lares, nos acompanhando através das redes sociais. Senhor presidente, gostaria de estar iniciando aqui a minha fala a respeito da minha indicação, uma vez que eu fiz uma indicação à Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, para que durante a realização do Campec, que será realizado agora em outubro, para que seja disponibilizado aos alunos, aos praticantes, aos esportistas que estarão ali no campeonato, um café da manhã reforçado, com frutas e alimentos nutritivos. Nós sabemos que as crianças vão já nas primeiras horas aí do dia, da manhã, estão presentes aí no ginásio, durante o período da manhã toda, à tarde também. Nós sabemos o quanto é desgastante aqueles jogos, seja de manhã e de tarde, então nós estamos pedindo uns alimentos nutritivos para que nossos jovens, as crianças possam estar aí fazendo uma alimentação adequada, fortalecendo, né, uma vez que as de manhã, à tarde aí são bastante calorosas, né, e que possa estar utilizando esses lanches saudáveis. Sabemos da grande quantidade de crianças que estão ali, que praticam, que fazem o campeonato, às vezes não tem a possibilidade de comprar um lanche ao redor, nas unidades de algum comércio, e esse lanche vai possibilitar aí todas as crianças, maioria, grande quantidade de crianças que não possam fazer esse gasto, às vezes, por um poder aquisitivo. Então, nós estamos pedindo à Secretaria de Esporte para que possa disponibilizar frutas durante o Campec. Senhor presidente, logicamente, eu gostaria de falar também sobre o assunto, foi matéria dos nobres companheiros aqui que antecederam, mas também falar sobre a ponte do Indaiazão. Na última sexta-feira, estiveram eu e o Paulo, companheiro, vereador Paulo, estivemos lá na ponte do Indaiazão. Percorremos um grande trajeto ali para ver também as estradas nas 7 placas. Podemos, naquele momento, averiguar que, mais uma vez, é preocupante, como sempre foi preocupante, cabo de aço esticado, né, vendo veículos passar. Então, a nossa preocupação, porque a cada dia que passa, aumenta mais e mais o transporte de veículos pesados, veículos da Arauco, veículos aí com transporte de crianças, veículos aí com transporte de animais. Então, é preocupante. Não dá mais, senhor presidente, em nome dos vereadores, não dá mais para a gente olhar para trás e pedir, pelo amor de Deus, para o governo. Nós estamos com 4, 5 anos pedindo, pelo amor de Deus, para eles. E a hora que cair um acidente, a Deus me livre, vamos pedir, pelo amor de Deus, para quem? Eu acho que o problema é nosso, o problema é do município, ok, a ponte é cara, tem um gasto, mas temos que abraçar essa responsabilidade. Temos que tomar medidas aí que possa estar aí fazendo que a ponte tenha a maior segurança possível. Vamos fazer outra? Não sei, mas que vamos conversar amanhã, estaremos aqui. Conversei com o companheiro Paulo, amanhã de manhã nós estaremos numa reunião também, eu, companheiro Paulo, companheiro José Divino, com o prefeito e secretário de obras, para que possamos falar, trazer a população, trazer a usuários ali da via, a situação. Vai ser tomada a medida sim, porque se a gente pensar em governo do Estado, meu Deus, a gente vai esperar uma tragédia anunciada, infelizmente. Então, não gostaríamos aí de estar falando, é uma matéria de todos falar, sim, é uma matéria de todos os vereadores, de todos os anos, mas nós precisamos aí mais que nunca levar isso a sério antes que alguma coisa aconteça. Gostaria também de salientar que, durante aquele trajeto, nos primeiros 15 quilômetros da estrada do Indaiazão, na estrada da 7 placas, nós gostaríamos que a Secretaria de Obras possa ali realizar aí um serviço melhor, porque tem muita pedra grande, veículos menores, né, às vezes um passeio, veículos aí de pequenos agricultores, como disse o companheiro, está com dificuldade de transitar. Todavia tem pedra? Tem, mas nos primeiros 15 quilômetros está difícil de transitar. Então é isso, senhor presidente, as minhas palavras, encerro aqui minhas palavras por aqui, dessa noite. Agradeço a todos, que tenham uma boa noite e uma ótima semana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. O próximo orador, a vereadora Claudete Dosso. A Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, os colaboradores desta Casa de Leis, a imprensa que se faz presente, e em nome da nossa representante do Sinted e da FETEMES, Tânia Moraes, cumprimento todos presentes e todos que estão nos assistindo neste momento. Muito boa noite. Quero iniciar minha fala falando um pouquinho das minhas indicações, no qual apresentei nesta sessão, a indicação de número 198, solicitando do Poder Executivo Municipal a implementação de ponto eletrônico de reconhecimento facial para todos os servidores da Prefeitura Municipal, para que assim possa melhorar e também ampliar a fiscalização do nosso município em relação ao cumprimento de carga horária dos servidores. Nesta sessão também apresentei a indicação de número 199, sugerindo ao prefeito municipal para fazer um convênio junto com a Secretaria Municipal de Segurança Pública do Estado, para que possamos implementar aqui no nosso município o programa Atividade Delegada, buscando aí mais segurança aos nossos munícipes. Este programa ele já tem em vários municípios do nosso estado, inclusive em Três Lagoas, no qual, se o prefeito tiver disponibilidade, convido ele para estar conhecendo esse projeto lá, e também aos nobres pares vereadores, para que nós possamos aí, uma parceria da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal e Ministério Público, para que nós possamos dar mais segurança aos munícipes. Também apresentei a indicação de número 204/2026, solicitando aí ao prefeito municipal a instituição do prêmio Professores Destaque do Ano, que eu acho muito importante a valorização dos profissionais da rede municipal de ensino do nosso município. Eu até fui propor um projeto, mas não era da minha iniciativa, então fiz a indicação ao prefeito municipal que ele analise com carinho essas reivindicações. Quero aqui também, nesta sessão, agradecer ao secretário Eliezer e o Betinho. Primeiro, para o cumprimento de um vazamento que já vai para 2 anos na rua Isaías Nogueira, em frente ao número 267, que o serviço foi executado, agora dessa vez merece elogio. Também quero agradecer pelo atendimento que foi feito aos moradores na rua Vanderlei de Carvalho, no final, referente à coleta de entulhos e de lixo, e solicitar a colaboração dos moradores daquela rua, que quando for colocar qualquer entulho ou lixo para fora, que comunique ao setor competente, que fale com o secretário Eliezer para a solicitação de caçambas adequadas para os descartes dos materiais e não colocar nas calçadas, inviabilizando ali o trânsito dos pedestres nas referidas ruas. Quero aqui também aproveitar, meu nobre colega, foi muito importante o requerimento que o senhor apresentou, porque a questão da Santa Casa é muito séria. Ultimamente eu estou tendo bastante reclamações de gestantes que estão sendo internadas na Santa Casa e que não estão sendo assistidas a contento. Na próxima sessão, estarei apresentando um requerimento, solicitando informações referente à questão de atendimentos das gestantes que são internadas na Santa Casa, principalmente aquelas mulheres que necessitam de cesariana, que muitas das vezes têm que recorrer a nós parlamentares para que elas possam ser assistidas. Eu acho que o direito das mulheres, eles são garantidos por leis, não só como das mulheres, mas de todos os cidadãos que necessitam de atendimento naquela instituição. Estarei requerendo as informações para que assim eu possa trazer uma devolução a essas pacientes
que me procuraram e questionaram referente ao atendimento. Desejo aí uma boa semana a todos e estarei sempre à disposição aqui na Câmara Municipal. Um grande abraço e uma ótima semana. Não precisa... Ele tira lá. Próximo orador, vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Nobres colegas, todos que estão nessa Casa de Leis, assistem nas redes sociais, Rádio Patriarca. Falar um pouco relacionado à ponte, né? Já foi falado aqui, a gente sabe a situação dessa ponte, já foi prometida 2 vezes pelo governo do estado e a gente está aguardando. Falei agora há pouco com o secretário de obras, ele esteve lá novamente hoje, já passou a situação prefeito, parece que tem que trocar umas 2 cangas e umas 3 travas e tirar todo o tablado de cima. Então ele conversou com o prefeito, o que ele me passou é que o prefeito autorizou ser feito esse serviço lá. É paliativo, né, mas eu acredito que vai resolver um pouco a situação que não pode ficar do jeito que está. Então deve ser retirado esse tablado todo, ser feito esse serviço nos próximos 30, 40 dias, acredito eu, né, mas a gente precisa buscar alternativas para estar fazendo essa ponte de uma vez por todas, né? Eu acho que foi em 23 a primeira promessa e nada se cumpriu até agora. Então, né, cobrar do nosso secretário de obras que seja feito mesmo isso que ele foi passado, né? Sendo que ele falou que o prefeito autorizou, acredito que vai ser de grande valia até nós buscarmos alternativas, buscarmos emendas, algo mais concreto para ser feito essa ponte para estar atendendo os nossos pecuaristas, né, os nossos fazendeiros, para que eles possam escoar, seja sua soja, seja seu gado, para os outros locais. Relacionado ao trânsito, também venho preocupando muito em relação a essas motinhas elétricas, menor andando de moto e pessoal sem capacete nessas motinhas, né? Tem um projeto de lei de minha autoria da vereadora Claudete, que foi aprovado por essa Casa de Leis. Solicitar novamente que seja colocado em prática o Demotran, né? Ir nas escolas, fazer essa educação preventiva de trânsito, para posteriormente seja regulamentado, para estar buscando alternativas, porque eu sei que o pai coloca na mão do filho para ele andar certinho, mas menino novo, você sabe que jeito que é, né? O jovem, ele tá nem aí. Então a gente precisa ver a situação, cobrar novamente o nosso prefeito nessa situação. Acredito que o Demotran fazendo essa educação preventiva vai resolver bastante e depois, posteriormente, né, ver uma resolução para estar que seja multando ou buscando alternativas para que não ocorra o que ocorreu em Paranaíba ano passado, ou início desse ano, que veio o falecimento de uma criança de 3 anos. Relacionado também, conversando hoje com o prefeito, acho que estavam outros companheiros, vai ter uma reunião em Campo Grande para verificar essa questão, né, eu acho que o nosso presidente deve estar presente, a questão do saneamento e da rede de água, né? É uma celeuma de mais de quanto tempo, né? Mais de 20 anos, 30 anos que vem essas questões. Então a gente precisa, né, que venha com boas notícias, né, que consiga esse financiamento, que venha entregar água nas casas das pessoas, saneamento básico, porque o pessoal já está até furando poço. E a gente sabe que poço não pode ser furado no município. Então a gente precisa entregar, né, água na casa das pessoas para que as coisas comecem a resolver. E buscar uma empresa que entregue aquele serviço que é pago. Porque a Datema, ela só faz serviço onde ela já fez. Ali na esquina de casa, eu acho que se não for a 5ª ou a 6ª vez esse ano que eles arrumaram ali, não tem cabimento. Ou eles estão colocando produto de péssima qualidade, ou eles não estão dando conta de fazer o serviço. Porque é sempre no mesmo lugar. Se você pegar onde eles arrumam hoje, daqui 30 dias vocês voltam que eles estão arrumando de novo. Então, se o encanamento é antigo, a gente sabe, ele não deveria ser furado no mesmo lugar. Às vezes ele poderia dar problema para frente ou para o outro lado. Agora é sempre no mesmo lugar, aí o vizinho já arrumou a calçada, aí quebra a calçada de novo, e aí vira aquele Zé Telo. Então a gente precisa
verificar a situação, já está em processo de licitação de novo, mas temos que bater na tecla de saneamento básico. Essa empresa já demonstrou que não dá conta de fazer o serviço e a gente está há 1 ano e meio, vamos por 1 ano, sofrendo com essa situação. Então esperamos que tenhamos respostas, né, posterior a essa reunião lá em Campo Grande, que esse financiamento saia para que a gente possa entregar serviço de qualidade para as pessoas, para que elas não busquem vir furar poço, que é algo irregular e não deve ser feito em nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Peter. Próxima oradora, a vereadora Fernanda Messias. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Boa noite a todos também que estão aqui no auditório, a todos que nos assistem e nos ouvem de casa, né, através das redes sociais. Primeiramente, como eu sempre faço, vereador Zé Lourenço, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, que se não fosse pela graça e misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Senhor presidente, hoje eu vou falar sobre a resposta do requerimento que eu iniciei, né, na semana passada, sobre essa resposta, porém eu não obtive aí o tempo para poder terminar o raciocínio. Então, uma das bandeiras, todo mundo já sabe, né, que uma das bandeiras que eu mais defendo é sobre a inclusão social, a comunidade surda, né, aqui no nosso município. E, recentemente, eu fiz aí um requerimento solicitando algumas informações acerca de quantidade, né, de surdos que nós temos aqui no nosso município, além de outras perguntas. Então, a resposta é que chegou que nós temos aqui no município mais ou menos aí 52 pessoas, né, com deficiência auditiva. E outra pergunta que eu fiz é a respeito de que se o município, né, possui intérprete de Libras e também se há planejamento para ampliar as políticas públicas voltadas à população surda. Então, a resposta que chegou aqui é muito triste, vereador Fábio, porque a resposta que veio aqui no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde informa-se que não há intérprete, né, de Libras da língua brasileira de sinais, né, em seu quadro, que é na saúde. E sobre o planejamento, é de que, no presente momento, não há planejamento específico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde voltado à ampliação de políticas públicas destinadas exclusivamente à população surda. Então, nós gostaríamos muito de que a resposta que tivesse chegado aqui é que tem planejamento, né, futuramente nós iremos ter aí intérprete de Libras, né, para atender a população surda nas ECFs, nos postinhos de saúde aqui do nosso município. Não atender, porque é o médico que vai atender, mas vai ter ali o profissional capacitado para poder estar acompanhando esse deficiente auditivo nessa consulta. A Libras, né, ela não é um português escrito. Conforme o médico ele vai escrever no atestado ou ele vai escrever numa receita de medicamento, e não é daquela forma que o surdo vai entender. Por quê? Porque a Libras ela é visual. Então, se o médico coloca lá na receita que, primeiro, né, tomar um medicamento após o almoço. Vamos colocar esse exemplo. Então, vai dar a entender o surdo, na hora da leitura, é que ele tem que tomar o medicamento para depois ele almoçar. Então, a forma mais viável desse surdo entender é que tem um profissional capacitado, né, porque, como é visual, no caso, ele iria entender que, primeiro, almoça para depois tomar o medicamento. Então, a Libras é muito visual. Primeiro, almoço, depois medicamento, né? E no atestado seria o quê? Tomar medicamento após o almoço. Então, o surdo ele não iria entender. Vocês veem que é bastante confuso, né, para um deficiente auditivo. Por isso, eu defendo essa causa para que esses deficientes auditivos tenham ali o profissional capacitado para poder acompanhá-lo
né, nesse momento que é tão delicado. Se chega um surdo, né, num postinho de saúde, falando para o médico, que está com alergia, que ele está com dor, vai ser difícil desse médico entender, né, realmente o que está se passando com ele, e isso pode causar consequências muito graves. Eu estou muito feliz com o nosso presidente, né, que ele me deu uma informação que logo, logo abrirá, né, a licitação para contratar, né, um profissional de Libras para que possa, durante as reuniões, né, ter acessibilidade à inclusão social aqui nessa Casa de Leis. Então, futuramente, logo, logo, nós iremos ter este intérprete de Libras. E isso é muito bom, presidente, porque nós vemos que você, juntamente também com os outros vereadores que sempre apoiam, né, essa iniciativa, sentem na pele, né, e querem promover a inclusão social dia após dia também aqui no nosso município. Então, meu tempo já está se esgotando. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe grandemente. Obrigado, vereadora Fernanda. Próximo orador, vereador José Lourenço Marim. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente e todos que nos acompanham até esse momento aqui no plenário, boa noite. Quero iniciar minha palavra livre na noite de hoje, tratando de um assunto, objeto de várias cobranças aqui nessa Casa de Leis. Com certeza vários colegas recebem esse questionamento com relação aos terrenos abandonados, terrenos sujos, com matagal. Várias pessoas me procuraram, especialmente eu estou bem incomodado com o terreno ali no Vanderlei de Carvalho, e terreno sujo, um veículo dentro, vizinho reclamando de escorpiões, tem entulho, várias situações. Vigilância Sanitária já fez o papel dela na notificação, mas essa dívida fica na dívida ativa, inscrita lá, e na prática o morador sofre, o cidadão continua sofrendo as consequências do abandono desses terrenos. Então, vou entrar com uma indicação, a gente precisa discutir essas situações para que realmente, na prática, essas ações tenham resultado. Aumentando a penalidade para essas pessoas, ou o município fazendo a limpeza e incluindo essa dívida para o contribuinte, né, para essa pessoa que está deixando seu terreno nesse matagal. Lá o mato ultrapassa já o muro de divisa, e agora nesse tempo está um coloião seco, que ainda tem o risco de incêndio. Então, são situações aí que a gente precisa, na teoria as coisas funcionam, está notificado tudo certinho, mas o cidadão, na prática, ele não vê esse resultado em seu benefício. A segunda pauta de hoje é com relação a uma indicação que esse parlamentar fez em 5 de fevereiro de 2026, indicação número 54, com relação àqueles campos que existem lá no final da Juraci Lucas. Todos sabem que aquela área foi doada para o UEMS. Recentemente recebemos o reitor aqui. O Estado não tem orçamento para fazer a construção lá, pediu o nosso apoio na captação de recursos junto às nossas bancadas estaduais e federais. Só que todos sabem, estamos no ano político. Isso só vai acontecer em 2027, essa possibilidade de captarmos recursos auxiliando o Poder Executivo Municipal para levantar fundos e construir ali o refeitório ou a sede administrativa na zona urbana para abrigar a estrutura da UEMS. Então, essa indicação foi no sentido da Secretaria de Esportes revitalizar aquela área ali, colocar as traves novamente, para que as pessoas possam utilizar aquela área. Nós temos poucos campos hoje no município, a gente precisa incentivar o esporte, e aquela área ali com certeza é um ponto central da nossa cidade, que muitas pessoas utilizam, mas hoje está sem condições de utilizar. Para finalizar a palavra livre de hoje, voltando no assunto da ponte lá do Indaiá, parabenizar os colegas que foram lá já por diversas vezes analisar a situação daquela ponte. Outro compromisso antigo que os vereadores do mandato passado já sabem, todos os compromissos que já foram feitos por diversos parlamentares, diversos membros do Poder Executivo Estadual. E, recentemente, semana passada, em Coxim, uma ponte desabou e o carreteiro faleceu. E, pelo jeito, a próxima notícia vai ser aqui em Cacilândia. Pelo trânsito de veículos pesados naquela ponte, é inadmissível. Como parlamentar, eu fico envergonhado
de saber que no nosso município existe uma ponte amarrada por cabo de aço. Não é uma coisa simples. Claro que não. É caro aquela obra. Só que a gente precisa ter prioridade. Cada pasta tem seu orçamento. Mas a gente precisa... Quanto tempo estamos falando disso? E nós vamos falar de uma tragédia daqui a uns dias. Porque do jeito que está difícil. E a população tem o direito de cobrar. Os vereadores, quando vão até lá, eles são expostos nas redes sociais. Mas é uma cobrança antiga. Uma cobrança antiga. E o vereador não tem a caneta, como o Arthur disse aqui, o colega Arthur. O executivo tem que resolver esse problema. E talvez nós vamos ter que também entrar, igual a situação da UEMS, nós vamos ter que acionar nossos parlamentares e levantar recursos para tentar resolver esse problema, porque não dá para continuar do jeito que está. E para finalizar, agora finalizando, mandar um abraço a pedido do vereador Zé Divino, para a tia Clarice, e também estendo o meu cumprimento a todas as frequentadoras do projeto Conviver, pessoas que estão lá fazendo suas atividades, Conviver é um projeto excelente, que ajuda muito as pessoas na melhor idade. Uma boa semana a todos, que todos tenham a graça e a proteção de Deus. Obrigado, vereador Zé Lourenço. E para finalizar também as minhas palavras na sessão de hoje, estou recebendo diversas reclamações das pessoas que moram em torno aqui da praça, os comerciantes, na madrugada. Muitos jovens, né, ficam aqui na praça causando transtorno e arruaça aí à noite e fazendo diversas coisas erradas, né, como diz o nosso nobre ex-colega vereador Fião, errôneas, né, as coisas errôneas, né. Então, muitas pessoas estão reclamando mesmo que as pessoas estão fazendo diversas barbaridades aí, vão pedir para o policiamento, até a própria administração mesmo, o vigia, ele deve estar trabalhando, né, deve estar fazendo o seu trabalho, para ele ficar de ronda ali, para cuidar, né. Já foi feito por parte do executivo o fechamento lá do banheiro até certo horário, que eu acho justo também, porque na madrugada ninguém utiliza o banheiro, a não ser para quebrar, para destruir e para danificar o patrimônio público. Então, pedir mais policiamento aí na praça nas madrugadas e também a questão do vigia para ficar mais atento. Outra reclamação também agora na Avenida da Saudade. As pessoas estão reclamando lá que está escuro também, diversas lâmpadas estão queimadas, precisa dessa manutenção. E no cemitério também, né? O prefeito disse que já está fazendo um projeto para a troca da iluminação. Espero que seja feita em breve essa manutenção, que é de suma importância aqui para o nosso município. Agradeço a presença de todos os vereadores e declaro encerrada a 30ª sessão ordinária do dia 17/8/2026. Muito obrigado.